need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E como eu prometi no programa passado, nós temos aqui conosco hoje para nos ensinar muitas coisas boas, a Marisa Ferro. Ela é doutora em modelagem computacional, mas também é uma excelente palestrante e pesquisadora estudiosa em saúde espiritual. Ela hoje vai nos auxiliar com uma abordagem, nós falamos bastante de sofrimento no programa passado, e ela hoje vai nos mostrar uma nova perspectiva dessa questão, nos mostrar caminhos para sair do sofrimento, como dizia Buda, né? Para poder solucionar essas questões, como nós podemos transitar pela vida de forma a poder nos libertarmos de todas essas aflições que nos cobrem. Como diz a Marisa, ela usa bem o termo aflições, né? E que nós podemos nos libertar dela e seguir um caminho da felicidade. Olá, Marisa, tudo bom? Oi, Madalena, tudo ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Nós agradecemos. Fico feliz porque esse programa ele leva muitas boas vibrações para as pessoas e poder contribuir com isso sempre é uma honra. Então, vamos aí falar um pouquinho sobre as causas, as origens do sofrimento ou das aflições. Né? Isso. Eu gosto de usar o termo aflição, que é o termo utilizado no Sermão da Montanha, que está em Mateus. Porque, às vezes, também, a questão do sofrimento é uma questão muito pessoal, do que é sofrimento para cada um. E, às vezes, também, a própria aflição, estar aflito com uma determinada situação, nem sempre chega a levar a pessoa a um estado que ela considere estar sofrendo. Ela consegue lidar com aquilo de uma maneira, com a compreensão que lhe permite sentir, sim, as dificuldades do caminho, essas aflições, mas ela consegue não sofrer, né? Por isso, né? Então, quais são as causas das aflições? E vamos buscar um pouco do conhecimento sobre isso, que é com base nos estudos do Espiritismo, para encontrar essas respostas, porque Jesus já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento nos traz essa tranquilidade, nos liberta do sofrimento. E a aflição, aqui nesse planeta, ainda a gente não é possível estar totalmente livre de todo tipo de aflição. A gente está em contato ainda com um planeta em evolução, um planeta de provas e expiações que vão fazer a gente ter a necessidade ainda de entrar em contato com diversas experiências que a gente ainda não sabe como lidar, que a gente ainda tem a pouca fé para enfrentar. Fazem parte do nosso aprendizado. Exatamente. E aprender, às vezes, é difícil. Então, a aflição, ela vem nesse mundo. O próprio contato com o corpo físico ainda tão materializado e as necessidades que a gente cria de coisas tão materiais também nos trazem aflições. Às vezes, um problema de desequilíbrio do corpo físico nos traz aflições. O desequilíbrio do corpo físico de uma pessoa de quem a gente gosta. Mesmo quando a gente compreende as causas, ainda a gente entra em contato com algum tipo, a gente se aflige pelo outro, né? Então, mas o conhecimento nos ajuda bastante. Eu gostaria de pedir a imagem 1, para a gente começar, então, a analisar esse assunto. Nessa primeira imagem, a gente vai ter aí a passagem do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 de Mateus. E ele tem, assim, eu não coloquei as bem-aventuranças
todas. Só coloquei algumas que é onde a gente vai tocar mais, mas a gente tem ali na primeira frase: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, por enquanto, a gente vai analisar essa parte das bem-aventuranças. Parece um pouco contraditório a gente dizer bem-aventurados os aflitos, porque bem-aventurado é ser feliz. Mas bem-aventurado também é estar bem encaminhado, estar no caminho. E enquanto Jesus queria, com essa receita que ele passa aí através das bem-aventuranças, uma receita de como se encaminhar para a felicidade. E aí vem, então, bem-aventurados os aflitos. Aflição é excesso de preocupação. Se a gente for pegar a definição do dicionário mesmo, é excesso de preocupação, de ansiedade, angústia, sofrimento causado pelo desgosto, pela tristeza e aquela persistente angústia de dor física ou moral. Então, como eu posso ser feliz, ser bem-aventurado, passando por todas essas definições horrorosas do que é ser aflito, né? Na verdade, Jesus estava nos dando uma receita de que a gente como seguir o caminho, né, para encontrar a real felicidade. E que esses passos que a gente tem que seguir, a gente não precisa enfrentá-los com sofrimento, né? O enfrentar com sofrimento até dificulta a passagem, vai perpetuando ela, né? Perpetuando, exatamente. Vai tornando a experiência muito mais difícil, dolorosa, aceitação. Vai ficando cada vez mais como se fosse uma areia movediça, você vai mergulhando mais naquilo. Exatamente, né? Então, a gente precisa compreender a profundidade do que Jesus queria nos dizer nessas passagens, né? E ela não termina com bem-aventurados os aflitos, porque é aquele que sabe estar bem encaminhado para superar as aflições, porque tem a confiança, tem a fé em um Deus, né, justo e bom, numa divindade. Mas ele vai continuar depois com essas receitas, que é uma receita para a gente realmente como se conduzir para encontrar a felicidade, uma condução moral. Né? De novo? Não, depois no final a gente coloca, porque aí nós vamos complementar com as próximas frases que eu coloquei ali. Mas então, o Sermão da Montanha, essa receita, fica aí como fonte para a gente de estudo para esse assunto do sofrimento ou das aflições. A gente tem essa opção de sofrer ou tentar desenvolver a nossa fé, que é tão pequenininha, tão minguadinha ainda, né? Que às vezes uma pequena aflição já nos leva a torná-la um grande sofrimento. Por quê? Porque a nossa fé ainda é pequena, a gente precisa crer mais na nossa divindade. Seja como é a sua crença da sua divindade, de como você encara Deus na sua vida. Mas a gente tem uma visão no Espiritismo de que Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, se eu creio num Deus que é soberanamente justo, né, e bom, eu não posso crer que a origem das aflições que eu tenho na minha vida sejam causas aleatórias. Então, toda aflição tem uma causa. Se Deus é justo, a causa também deve ser justa, né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso. Sobre o que é Deus para mim. O que é Deus em mim? O que é Deus na minha vida? Que tipo de Deus eu creio, né? A minha crença é num Deus que vai me punir, um Deus maldoso, que vai jogar dados
né? Você vai ter uma aflição maior, você vai ter uma menor, ou na minha visão, às vezes eu não conheço a história do outro, eu olho, eu acho que o outro não tem aflições na vida. A nossa tendência é construir um Deus à nossa imagem e semelhança. Em vez de nós sermos feitos à imagem e semelhança dele, nós temos uma tendência de olhar para ele como se fôssemos nós, com as nossas falhas, com as nossas deficiências, né? E muitas vezes não temos a consciência clara de que nós estamos colocando isso tudo nele, e que não é por aí, né? Exatamente. Além dessa ideia do Deus humanizado, que dificulta muito essa visão e esse sentimento de entrar em contato com essa divindade, e que é o que nos faz crer nele, né? Realmente que a nossa vida as coisas não vão acontecer, as aflições, elas devem ter uma causa que a gente pode não conhecê-las nesse momento, mas que a gente acredita que elas são justas e que a gente tem que procurar superá-las, né? E essa visão nossa sobre Deus, como você colocou tão bem, ela também nos leva a ter uma visão deturpada da própria justiça divina. Exatamente assim. Porque a gente também reflete nesse Deus que a gente reflete na nossa imagem, a gente reflete a nossa justiça, que não tem absolutamente nada a ver com a justiça divina, que a nossa ainda é tão imperfeita que a gente não consegue nem fazer comparações, né? Mas sobre essas causas das aflições, como eu estava falando, às vezes a gente até consegue compreender algumas, outras ficam mais difíceis de compreender. Segundo a nossa visão do espiritismo, né, a visão espírita, é que nós podemos ter diferentes causas para as aflições. A gente tem o que a gente chama de causas atuais das aflições. Essas causas atuais são essas que a gente consegue ver, consegue compreender. Então a gente normalmente pensa assim: se eu não tivesse feito tal coisa, hoje talvez eu não estivesse passando por esse momento de aflição. Nós falamos sobre semente no programa passado, né? Quem assistiu o programa passado está entendendo muito bem o que a Marisa está dizendo, porque é exatamente a questão que nós muitas vezes plantamos sementes amargas, né? E queremos colher, plantamos semente de frutas amargas e queremos colher frutas doces, não tem como. Se você planta semente de frutas amargas, você vai ter que colher frutas amargas. E se você quiser colher frutas doces, você vai ter que ter consciência do que você está plantando, para poder pensar, não, essas não são essas sementes que eu quero, são essas outras, porque eu quero frutas doces e não amargas. E aí você planta as sementes corretas. Nós falamos isso no programa passado, né? Quer dizer, dá para entender bem o que você está falando. A semeadura é livre, né? Exatamente. E a colheita é obrigatória. É obrigatória, isso, então, exatamente. Isso mesmo. Nas causas atuais, então, a gente vê os problemas acontecendo agora e a gente consegue compreender a origem dessas dificuldades. Normalmente são problemas que a gente não precisava passar, mas que às vezes a nossa imprevidência, o não pensar no amanhã, o nosso caráter, a nossa forma de conduzir a nossa vida, o nosso orgulho, a falta de limite aos desejos materiais, qualquer tipo de excesso, né? A agressividade, tudo isso são coisas que a gente vai cometendo aqui no nosso dia a dia, que vão nos levando, espero, né, que a gente consiga aprender com isso e perceber que esses tipos de comportamentos atuais estão nos trazendo algum tipo de aflição. Então eu preciso me reconhecer, me conhecer e aí lutar pela minha transformação, pela minha reforma, né? Mas então tem essas causas que a gente logo vê por que a gente está passando por essas aflições. Às vezes, um exemplo assim bem claro, a imprevidência. Eu não penso em nada no amanhã e aí de repente vem um momento de como a gente está passando agora, que é um momento de crise,
e aí eu não pensei que isso poderia acontecer, que tudo ia seguir numa constante, e aí eu passo por uma dificuldade porque eu fui imprevidente. Eu dei um passo maior do que eu podia dar, né? Ou então, eu sou uma pessoa que fala assim, eu falo mesmo para a pessoa na cara o que eu tenho que falar. Eu sou sincera. E aí ela começa, de repente, ela começa a se ver sozinha. Ela começa a se ver isolada. Mas ela não percebe que talvez isso, eu sou sincera, na verdade é uma breve desculpa para ser agressivo com o outro. No fundo. Né? Uma agressividade com a outra pessoa que, será que realmente a outra pessoa está preparada para ouvir aquilo? Isso? E será que você conhece a história dessa pessoa para falar isso para ela, né? E aí a pessoa, de repente, ela é tão sincera que ela começa a ficar isolada, sozinha. Às vezes a própria imprevidência na questão da educação dos filhos, né? Os pais chegam muitas vezes para os atendimentos fraternos com problemas familiares, com a agressividade dos filhos dentro de casa, ou com problemas na forma que os filhos estão agindo, mas nunca colocaram nenhum tipo de limite. Então, em algum momento, esse tipo de educação sem limite, sem a responsabilidade... E às vezes até não se percebem que eles estão refletindo o que recebem, né? Exatamente. Muitas vezes isso acontece, mas há uma dificuldade, isso é normal no ser humano, há uma grande dificuldade a gente nós nos auto-percebermos, né? E isso pode gerar uma coisa dessas. Então, sempre que eu costumo usar o termo que é enfiar a carapuça. Sempre que a gente vê alguma coisa que não está legal, a questão é enfiar a carapuça para ver que participação eu tenho nisso. Porque sempre tem, não tem como fugir disso. Né? Se você está envolvido em alguma coisa que te atinge, que diz o Ho'oponopono, né? É porque você faz parte da questão. Então, se você faz parte, você tem uma parcela ali que se você muda a sua participação naquilo, tudo o conjunto da coisa muda, né? Outra causa de aflição bem fácil da gente visualizar, a alimentação em excesso, né? Ou o consumo de substâncias tóxicas. E aí, como por exemplo, o cigarro, apenas um exemplo. E aí depois eu desenvolvo um desequilíbrio no meu corpo físico com relação a doenças respiratórias, ou com problemas de estômago, de esôfago. Então, aí eu tenho aquela consciência, poxa, se eu não tivesse fumado tantos anos, se eu não tivesse me alimentado tão mal por tantos anos. Então a gente percebe claramente as causas das aflições. Essas a gente, às vezes, nos levam à culpa, ao arrependimento, em boas situações nos levam a reconhecer em nós desequilíbrios e a buscar a modificação, e conseguimos aceitar de uma maneira com menos sofrimento esse nível de aflição atual, às vezes. Mas quando a gente não consegue, para aquelas aflições que a gente não consegue encontrar uma causa, que a gente não consegue entender o que pode estar levando aquilo, isso costuma gerar comportamentos de revolta, né? Eu vejo uma outra pessoa que está passando por uma doença, né, um desequilíbrio do corpo físico, por exemplo, um efizema pulmonar, e essa pessoa nunca fumou. Então eu considero totalmente injusto uma coisa dessa. Eu me revolto com esse Deus que eu creio humanizado, né? Ou então uma criança que nasce com um desequilíbrio físico, hepático grave, que nunca nem ingeriu nenhum tipo de alimento e já está nascendo com uma doença hepática. Uma pessoa que é atingida por uma violência urbana, né? Então, nesses casos, a gente não consegue encontrar a causa. Aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa parece que carrega uma má sorte, porque ela tem tantas dificuldades na vida.
Então, nesses casos onde a gente não consegue encontrar a causa do sofrimento, é mais difícil para a gente aceitar. Esse tipo de aflição leva a muitos casos, inclusive, de ateísmo, principalmente no caso de doenças congênitas, de jovens que desencarnam através da violência, ou a pessoa que tem um filho que nasce com uma doença grave. Muitas vezes, dependendo de como a visão de Deus e a fé, ela se revolta. E depois da revolta, ela se torna ateu. Ela passa a não aceitar mais nenhuma concepção divina, porque ela ainda não conseguiu entrar em contato com um Deus, contato mesmo, com Deus, né? Através da sua respiração, através do seu viver, né? Então, isso causa essas causam muito sofrimento, muita revolta. Mas, aí a gente tem que voltar a pensar sobre a definição da divindade. Soberanamente justo e bom, que criou a todos nós iguais e que trata essa justiça divina, atua sobre todos nós de maneira também igualitária. E aí, se eu creio nesse Deus, nessa divindade, eu volto e penso, eu não estou vendo neste momento a origem da minha aflição, mas eu devo acreditar que ela existe. Ela existe. Ela existe e que essa causa, se o meu Deus é justo e bom, essa causa é justa. E eu ainda não, por algum motivo, eu não posso conhecer agora qual que é a causa dessa aflição. Na imagem 2, a gente tem um pouco sobre essa definição, né, de Deus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus é soberanamente justo e bom, e é todo poder, toda justiça e toda bondade. E aí, num trechinho mais adiante, ele fala: então todas as vicissitudes, ou seja, todas as aflições, as dificuldades da vida, têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa também. Então, mostrando aí pra gente, que são as causas, então a gente chama de causas anteriores, porque não tem origem num comportamento desenvolvido nesta reencarnação, e sim numa reencarnação anterior. O que eu vejo que acontece também, às vezes, Marisa, é que a pessoa às vezes está tão envolvida naquela seu sofrimento que ela fica como até está na Bíblia, né? Olham e não veem. Isso também acontece, às vezes a pessoa está tão mergulhada naquilo que a origem está até um pouco visível, né? Que existe essa possibilidade que a Marisa está falando, existe essa outra também, mas ela está tão mergulhada naquilo que ela fica cega e não enxerga. Por isso eu tenho me batido na questão da consciência, para você não permitir que essa visão fuja, você possa olhar e enxergar, né? Que você tem essa possibilidade. Agora, quando realmente não está visível, aí é como a Marisa falou, ela estaria num outro plano, né? E é perfeito isso que você falou, Madalena, porque essa coisa, às vezes a gente não enxerga a origem do nosso sofrimento. Claro que passar por momentos difíceis, já está dizendo, é momento difícil. Né? Então, mas a gente tem que procurar... eu também posso chorar, eu tenho direito de sentir a dor, etc. Mas espera aí, vamos levantar a nossa cabeça e vamos tentar procurar alguma solução e compreender, né, ou entrar em contato com algo que possa de alguma maneira aliviar isso. E eu falando dessas causas anteriores, das aflições que têm origem em um outro plano, em uma outra vida, muita gente que crê na reencarnação, que crê que realmente nós temos
que somos seres imortais e que com isso carregamos outras experiências e que por meio da reencarnação estamos aqui nos polindo, entrando em contato com essas situações nas quais a gente ainda precisa desenvolver novas aptidões, controlar as nossas emoções, que é essa a função, né, da reencarnação. E muitas vezes a pessoa crê nisso e aí ela atribui que exatamente tudo que está acontecendo na sua vida eu devo ter feito alguma coisa na minha outra reencarnação. Isso é verdade, a gente vê isso. Só que, na verdade, a espiritualidade nos diz que das aflições que temos aqui, grande parte, mais de 80% a gente poderia colocar, não existe essa coisa assim de números exatos, mas se a gente for colocar em termos de números, 80% das aflições que temos aqui foram causadas aqui mesmo, são causas atuais, essas que a gente estava comentando. Das nossas imprevidências, né? Dos nossos excessos, das nossas faltas de limite, das nossas formas de conduta, né? Então, e atribui tudo. Há uma tendência a você tirar a sua responsabilidade, né, do caminho e, quer dizer, tira a sua responsabilidade aqui nessa vida, e não é por aí, né? Então, não é que tudo que acontece na vida, às vezes a gente não está enxergando a causa do problema e começa a atribuir a isso ao problema reencarnatório e não tem essa causa, né? Mas quando essas causas anteriores, na verdade, foi um dos grandes problemas filosóficos que várias doutrinas e várias linhas de pensamento ao longo dos séculos vêm tentando encontrar uma explicação sem ser através da reencarnação e encontra bastante dificuldade para encontrar uma justificativa plausível para o sofrimento, né? E aí a gente às vezes se pega nessa, porque Deus quer assim, né? Não, Deus não criou ninguém para sofrer. Deus criou todo mundo fadado a ser um dia um ser perfeito rumo à felicidade completa. Aqui ainda a gente pode considerar uma felicidade relativa porque a gente está em contato com essas aflições, mas ainda temos a condição de ser feliz. Sempre não fomos criados para ser seres sofredores, seres infelizes. Eu falei no começo, o nosso planeta ainda de provas e expiações, que nos coloca em contato com esse planeta em desenvolvimento, um corpo ainda tão materializado, ok? Mas ele também nos traz coisas incríveis, nos traz o contato com uma família que a gente forma, que nos traz tantas coisas incríveis na nossa vida. Tem algumas que trazem dificuldade também, trazem, porque os elos do passado se reencontram, né? Mas o planeta também é de provas e expiações, mas Deus, nessa sua infinita justiça e bondade, nessa sua ser todo bondade, Ele também nos provê com um planeta maravilhoso. Está no Sermão da Montanha, né? Quer dizer, a própria natureza, o próprio planeta em si, já é uma fonte maravilhosa de beleza, de felicidade, né? O problema é que nós largamos isso de lado e nos centramos muito no eu. E nos centramos muito nos prazeres mais simplórios, em coisas que realmente não trazem uma felicidade completa, né? Isso também tem a ver com o paradigma que nós estamos, tem a ver com as coisas que nós estamos nos deixando ficar envolvidos e agendados. Eu acho que você vai falar sobre isso hoje também, né? Isso tem muito a ver, né, no que nós estamos vivendo e que nós estamos caminhando junto com isso, sem ficarmos alertas para o que está acontecendo conosco, né? Vamos lá que você vai falar. Eu sei que você vai falar nisso sobre hoje também. Vocês vão perceber como tem a ver isso com essa questão das origens, né? Que nós às vezes não percebemos que está ali. Está ali numa coisa às vezes simples e que a gente não consegue fazer essa conexão, né? Então, e a gente passa a não ver, envolvido pelas nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, ou por essa visão muito materialista da vida, por outros prazeres, que não aqueles do espírito,
A gente passa todo dia por cima de um canteiro de flores e não vê. Isso mesmo. Aí a gente acha que tá tudo horrível, que não tem nada de bom, não tem nada de bonito. Um dia a gente acorda de bom humor, ou aconteceu alguma coisa boa, que a gente acha que aquilo era o que eu queria que acontecesse, foi bom, aí fala, nossa, como essas flores estão lindas hoje. É assim mesmo. E elas estão ali, às vezes elas já estão até começando a murchar, estavam mais bonitas antes. Mas a gente não viu, porque a gente tapou, né? Então, nessas causas anteriores das aflições, vem uma lei justa, que a gente chama lei de causa e efeito. Tudo aquilo que desequilibramos, tudo aquilo que desequilibramos em mim, no planeta, para o outro, eu preciso reequilibrar de alguma maneira. Então, a gente chama isso de lei de causa e efeito. Então, por exemplo, eu fui muito orgulhoso. Eu preciso entrar em contato com experiências que me coloquem numa posição humilde. É uma nova chance de aprendizado. Eu fiz a prova, não passei, mas eu tenho chance de voltar para a escola e fazer de novo. É uma coisa simples, a questão é a gente perceber isso, mas é simples, né? Muito simples. Exatamente. Eu fiz mau uso da minha palavra durante uma reencarnação, né? A gente falando dessas causas anteriores. Depois eu volto com um problema sério, um calo vocal que não me permite me comunicar, ou algum outro tipo de limitação nessa parte do corpo físico. Eu utilizei do dinheiro, que não é errado ter dinheiro, de maneira nenhuma. Ter condições financeiras boas, não é errado, a pessoa não está fadada à falta de... O mau uso é que é o problema. O problema é o mau uso. Também fala assim, não, eu vou chegar num nível de abnegação, como fez Francisco e Paulo, vou doar tudo que eu tenho e vou sair pregar pelo mundo. Nem todas as formas de utilização justas do dinheiro são essas. Eu posso, por exemplo, gerar milhares de empregos e ser um bom patrão justo, que dá condições adequadas de crescimento para os meus funcionários, né? Bom, existem inúmeras formas, mas eu faço às vezes um mau uso, depois eu entro em contato com uma situação onde eu preciso aprender a valorizar isso, que eu não dei valor anteriormente. Eu utilizei do meu corpo físico com excesso de tóxicos, de álcool, alguma droga, e mesmo tendo essa plena consciência de que isso vai me fazer mal, eu continuo, não luto contra isso. Aí ainda tem gente que fala assim, meu avô fumou até os 90 anos, nunca teve nada. Ok. Mas lesou o seu corpo espiritual ali no seu chakra, por exemplo, no chakra que fica na região, né, onde está a região cardíaca, pulmões, etc. Lesou, tá registrado no nosso, ali na região do perispírito, naquele chakra, né? Então, desequilibrei, preciso reequilibrar, voltar a entrar em contato com experiências que vão pôr isso daí em equilíbrio de novo. Aí tem gente que fala assim, mas é totalmente injusto, porque eu não lembro. Como que eu posso me esquecer? Se eu me esqueci do passado, então é injusto, então eu não devo nada. É o caso de perguntar se a pessoa está preparada para lembrar. Exatamente. Então, na verdade, aí entra novamente a justiça divina, que soberanamente justo e bom. Porque se eu tivesse contato com essas minhas experiências do passado, talvez eu não sobreviveria. Isso. Pensem na situação de conviver hoje com uma pessoa que você... Tomara que ninguém tenha esse exemplo na cabeça, mas se conviver com uma pessoa que você considera que te fez mal, de repente você é obrigado a morar com essa pessoa. Você ia suportar? Sabendo? Por mais que você seja abnegado, benevolente, com vontade de perdoar, né? Porque perdão não é amnésia, né? Exatamente, isso também é outra questão. Perdão não é amnésia, perdão é saber lidar com aquilo sem desejo de vingança. Isso, sim. Né? Mas eu não consigo conviver às vezes. Às vezes a pessoa do meu trabalho passou por mim, deu um pisão no meu dedinho, eu fico o dia todo sem conseguir olhar para a cara dela. Se eu tivesse a lembrança do passado, de uma pessoa que talvez eu matei,
uma pessoa a quem eu lesei gravemente, ou vice-versa, eu conseguiria conviver com isso? E além de não conviver com o erro do outro, nós, aqui nesse planeta, quantos distúrbios mentais, psiquiátricos, espirituais nós temos por causa que carregamos culpa de algo que fizemos e não sabemos lidar. Imagina se a gente lembrasse de todos os erros das nossas reencarnações. A gente enlouqueceria em pouco tempo, né? Então, mais uma vez, é uma lei, essa lei de causa e efeito, desequilibrei, preciso reequilibrar. Agora, é muito importante que a gente tenha em mente que essa lei de causa e efeito não é a lei de Talião. Não é olho por olho, dente por dente. Não quer dizer que a gente vai... senão a gente ficaria num ciclo interminável de um faz o mal para o outro, que faz para um, que faz para o outro. É um processo de aprendizagem e não de punição. Exatamente. É bem diferente. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, a lei não é de castigo, não é de punição. É uma lei de reequilíbrio. Né? Então, eu gostaria de pedir a imagem 3. Nessa imagem, a gente vai ver, aí eu coloquei essa questão da justiça divina. Então, a gente tem essa balancinha que a gente costuma usar para a justiça. Então, a gente vê ali que não é uma lei de punição, né, de julgamento, mesmo. É lei de amor e lei de reequilíbrio. A justiça, a lei divina, ela é assim, é o amor que fala mais alto. E não é que eu estou sendo castigado porque Deus está me castigando, que eu vou ter um problema físico porque eu utilizei o meu corpo erroneamente em um outro momento. Não. É a minha própria consciência, quando eu reconheço que eu causei um desequilíbrio, a minha própria consciência faz esse pedido. É uma busca do reequilíbrio, né? É busca. Seja nas causas aqui, ou seja quando a gente está programando uma nova reencarnação, então a gente pede para vir com determinadas dificuldades. Olha, eu gostaria, muitas vezes, nem sempre a gente tem essa condição espiritual assim tão equilibrada, mas sempre que a gente tem, normalmente quando nos cai o véu, que a gente começa a reconhecer os erros que cometemos, a gente pede. Eu gostaria de vir com uma limitação no meu corpo físico, tal, para que isso me limite, porque eu já errei tantas vezes nesse determinado ponto e eu queria uma ajuda, né? A gente falando assim parece absurdo, né? Imagina que eu vou querer uma coisa difícil, né? Isso porque a gente tem essa visão limitada desse mundinho material aqui agora, exatamente. Não a visão da eternidade que Deus nos dispõe, né? É aquela coisa, se você estivesse com uma doença grave, alguém chegasse para você e falasse, olha, Madalena, tem esse remédio aqui, é muito ruim, é muito amargo e você vai ter que tomar todo de uma vez. Agora, tem esse outro aqui, que ele é docinho, é bem gostosinho, você pode todo dia tomar um pouquinho, só que ou vai demorar muito para você ficar curada, ou talvez você não fique, né? Há boas chances que você fique, mas vai demorar bastante. Então você ainda vai ter que conviver muito tempo com essa doença. Provavelmente a gente escolheu o amargo. Dito popular, a gente costuma falar em cortar o rabo do cachorro aos pouquinhos. Né? A pessoa às vezes acha que se cortar aos pouquinhos vai doer menos, é exatamente o contrário, cortando uma vez só, uma dor só e acabou, né? Então, é sempre pensar, a lei é de reequilíbrio. Deus não existe, porque a gente ainda carrega essa visão, que é natural de carregarmos essa visão do Deus humanizado, sentado num trono, julgando as pessoas e dizendo... Você vai passar por determinada experiência. É natural que a gente tenha essa visão, afinal, milênios, isso foi colocado na nossa mente, essa imagem, né? Então, nessa visão desse Deus humanizado, a gente
tem essa ideia de castigo, mas nós nunca somos castigados. Nós buscamos o reequilíbrio através das situações da nossa vida. E às vezes as sintonias pretéritas, sintonias que o nosso pensamento carrega de pretérito, elas nos encaminham a se aproximar de situações que nos levem a determinadas condições, ou entrar em contato, às vezes, com determinadas pessoas que podem, às vezes, até cometer um crime, né? Então, lembrando que, novamente, a gente não pode pensar em olho por olho, dente por dente. Eu te matei, por exemplo, numa visão fictícia, eu te matei numa reencarnação passada, então agora a gente vai reencarnar e você vai me matar. Aí a gente vai ficar a eternidade fazendo essa troca-troca. Exatamente. Não tem essa, não existe isso, porque, mas é necessário reequilibrar? É necessário reequilibrar. Mas Jesus também já dizia, o escândalo é necessário, mas ai por meio de quem ele venha. Então, eu sempre cito para os meus alunos no curso um exemplo. Às vezes a pessoa foi e bateu na cabeça da outra, matou ela com uma paulada na cabeça, vamos supor. Então, causou um traumatismo craniano. Então, agora ela vai vir, o outro vai vir fazer o mesmo? Não, isso é vingança. Isso é olho por olho, dente por dente. Não, às vezes aqui, né, você na sua reencarnação aqui, não acontece, às vezes a pessoa está andando de bicicleta, cai, bate a cabeça no meio-fio e desencarna. Fala, gente, como pode uma coisa dessa? Não precisou ninguém pôr a mão. Aconteceu um fato, às vezes até uma busca nossa de entrar em contato com aquela experiência. As sintonias pretéritas são muito fortes. Do passado, as sintonias do passado, conosco mesmo, não com o outro. Agora, a gente tem relatos e a gente sabe, Sueli Caldas Schubert fala muito bem isso nos Poderes da Mente, que às vezes as sintonias pretéritas nos impelem a entrar em contato com criminosos do passado, que nesse momento são criminosos, mas que foram no passado alguém que eu tive algum problema e eu acabo entrando em contato e sou assassinado por aquela pessoa. Não está correto, lógico que não. Mas nunca existe uma pessoa vai olhar para você, um bandido, um criminoso, e vai te assassinar existe ali alguma ligação pretérita que não se reconhece nesse momento, mas que impele pessoas de uma outra outro pretérito delituoso a se reencontrarem, acaba culminando... Há um sincronismo. Jung fala muito bem sobre essa questão da sincronicidade, coisas que você não pode, não sabe como, mas não são coincidências aleatórias. Coincidência não existe, como já dizia não é o Yoda, não. Acho que é o Yoda no filmezinho, ele diz assim, coincidências não existem. Em muitos filmes você vê isso sempre sendo dito. E realmente, são ações de sincronicidade que acontecem, ou por esse motivo ou por outros, mas sempre existe uma origem na questão, não são aleatórios. Exatamente. Não o escândalo é necessário. Ai por meio de quem ele venha. Essa pessoa que causou um crime, ela, lógico, vai ter que reequilibrar isso em algum momento. Os reequilíbrios poderiam ter sido encontrados de outra maneira sem que isso acontecesse, mas é isso daí. Além dessas duas causas, as atuais e as anteriores, a gente ainda encontra em algumas fontes do Espiritismo que nós temos as causas que a gente chama de futuras, que eu não desequilibrei nada, mas eu estou em contato com situações aflitivas para alavancar o meu progresso. Então, eu já sou um espírito evoluído, eu tenho condição de alavancar o meu progresso, ou então entrar em condições em situações aflitivas para alavancar o progresso de outras pessoas. Né? Quando, por exemplo, Jesus veio para o nosso planeta, ele não tinha a necessidade de passar pelas aflições, por exemplo, que ele passou, como, por exemplo, a crucificação. Mas ele era um ser tão evoluído que ele tinha a condição de vir aqui e nos fazer evoluir. Né? Ele fez por nós. E muitos outros também, mestres, muitas vezes, eles já estão num estágio evolutivo muito grande e vêm para nos dar um auxílio, né? Para nos ajudar um pouco.
Então, na verdade, eles passam por certas aflições ou sofrimentos, mas, na verdade, eles estão auxiliando a nossa aflição e o nosso sofrimento, nos mostrando um caminho, né? Isso. Seria mais ou menos isso. Então, a gente também não pode julgar que o outro está passando por algum tipo de aflição, de sofrimento, porque ele causou algum desequilíbrio, porque ele errou. Né? Não, às vezes é porque ele já é uma pessoa mais evoluída que a gente, teve condição de escolher para a sua vida uma prova difícil, para alavancar o seu progresso e para ajudar os que estão ao seu redor. Então é importante não julgar. Eu acho que às vezes você percebe, a gente não pode avaliar, não temos como, a gente não sabe uma coisa maior que, pelo menos, eu não teria condição de fazer, mas a gente às vezes tem uma sensação assim de que existem certos casos de que, até em questões de crianças, você vê que aquilo ali é uma aprovação para os pais. Né? Então, poderia perfeitamente ser um espírito mais evoluído que está passando por aquilo para fazer, né, colaborar com o processo dos seus pais. Né? A questão não é dela mesma, da própria pessoa, mas sim faz parte do processo dos pais ou das pessoas que estão envolvidas, né? De quem foi. Então, eu acho que isso também são possibilidades sempre. Sim. Que a gente tem que, não pode descartar, tem que estar, né? Não dizer isso ou aquilo, mas abrir um campo, um leque de possibilidades. Né? Aí acontece muito isso, e a gente até vê relatos dos próprios pais, por exemplo, que recebem um filho deficiente às vezes no lar, né? Eles falam: nossa, eu evolui muito, ele me ensina a cada dia. Ele pode às vezes não falar, não ouvir, não se movimentar, mas muitos pais relatam isso. Eu tenho evoluído a cada dia, e a cada dia ele me ensina mais. Então, às vezes, o próprio espírito optou por essa aflição de carregar um corpo deficiente, mas está contribuindo para a evolução dos seus pais. Bom, então aí a gente conhece essas causas agora, alguns pontos que pontuam aí porque passamos pelas aflições. E aí eu acho que a gente pode refletir junto como estamos encarando as aflições atuais. Né? Então, a gente pode levantar, eu gostaria, a imagem 4. Então, nessa imagem aí, a gente tem as aflições atuais, eu coloquei, que eu vejo que são duas coisas que têm mexido muito com as pessoas e que só se fala nisso e só se pensa nessas duas coisas. A crise e a outra é a violência. Violência e medo, né? As pessoas, tanto por causa da crise como por causa da violência, estão deixando o medo imperar. Isso, e aí, totalmente. Então, aí, se a gente lembrar da definição de aflição, que é excesso de preocupação, ansiedade, angústia, sentimento persistente, né, de dor física ou moral, é exatamente o que as pessoas, é isso que você está falando, que as pessoas estão sentindo. Marisa, olha só, daqui a pouco está terminando, você quer, vamos dividir em 2? Não sei. Se você puder, no próximo, pode? Preciso te confirmar depois. Ou então no outro, porque é melhor, de repente, você continuar mais um pouco tranquilo, falando sobre isso, que é fundamental, né? E aí você simplesmente, num próximo, você continua, né? Faz um apanhado do começo, que é importante para a pessoa se situar, né? E aí continua, mas aí você continua falando de onde você estava sem correr, porque isso é fundamental, né? A pessoa tem que ter uma compreensão muito boa, né? Que foi esse começo todo que ela falou, senão não vai adiantar nada ela dar essa parte, falar sobre isso. E agora tem começar a aprender como seriam as possibilidades, o que é que a gente está fazendo que não é por aí. Né? Como é que seria o por aí, então? Qual seria o caminho? E aí, para saber qual seria o caminho, a gente também tem que saber qual não é o caminho que se está trilhando hoje, para nós termos um mundo de violência em que nós estamos imersos, que está totalmente absurdo. E tem uma origem, tem um porquê. Exatamente isso que a Marisa está colocando para a gente agora, começando a colocar, né? Então, vamos lá, Marisa, vamos continuar mais um pouco. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da crise. A imagem 5. É interessante, eu encontrei esse ideograma chinês que corresponde à palavra crise.
E ela é, na verdade, a palavra crise é a junção de dois outros ideogramas, que é perigo e oportunidade. Então, leva a gente a refletir bastante. A gente sabe Mas você colocou até a pronúncia, Verdi. A gente vê que realmente nos faz refletir. Perigo com oportunidade. A gente sabe que a cultura oriental é muito antiga. Muito perfeita também. Muito né? perfeita. Diagramas do I Ching, você ali, só estudando um diagrama, você já aprende assim muito. Impressionante. E aí você fica pensando, não foi por acaso que uma cultura milenar como a oriental ia escrever a palavra crise com a junção de perigo e de oportunidade. Exatamente. Então a gente precisa fazer isso que você estava falando. A gente às vezes fica cego. Então, porque está todo mundo desesperado, não é porque não está difícil. Não é isso. Ninguém está falando, o mundo é cor-de-rosa, não existe crise, não existe nenhum problema. Mas também tem um lado, Marisa. Você percebe que às vezes em momentos terríveis de crise, tem pessoas que estão excelentes. Será que é porque a crise não está muito mais não, só dentro do que fora? Se você entra naquela sintonia da crise, e outros simplesmente não lidam com isso, dizem, não é para mim, acabou. E aí não é mesmo, quer dizer, é a oportunidade, né, de você aprender a lidar com o perigo, não é isso? Isso, exatamente. E o perigo faz o quê? Nos traz um alerta, né? Então, a gente não pode se paralisar. Tem gente que está paralisado e aí para de fazer as coisas por causa da crise. Eu acho que é um momento de repensar os nossos comportamentos. Repensar como que a gente estava agindo até pouco tempo atrás. Como que a gente estava encarando? Eu acho que foi necessário, não estou falando que é bacana não, passar por um momento financeiro difícil e o momento que o país está passando. E não quero entrar em mérito nenhum a respeito de política, né? Só mesmo da aflição. Será que a gente não estava indo longe demais? Eu acho que muita gente se esqueceu do ser e só estava preocupado em ter. Eu posso ter. Então, eu tenho condição agora de comprar um carro de 50 mil, mas eu vou comprar um de 70, porque eu posso ter. Porque, prioritariamente, o que a gente vê é porque eu quero mostrar para o outro que eu posso isso em vez daquilo, eu posso mais do que ele. Isso aí você vê muito, eu posso mais do que ele, eu isso, eu aquilo. Eu não preciso de um novo sapato, mas eu vou na loja e compro mais 5. É isso aí, a compulsão. Né? Por quê? Porque é isso que o nosso país estava nos mostrando, nos levando igual a outras culturas extremamente... Não estou falando que eu sou contra o capitalismo, não quero colocar nada a respeito dessa visão. É só um repensar das nossas atitudes. É um repensar da coisa como, falando do ser em si, sem conotações nenhumas políticas. Exatamente. Ou nada desse tipo. É uma coisa... mesmo a nível do ser, com ele mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, eu saio na rua, tá cheio de promoção, porque precisa trazer as pessoas de volta para o consumismo, né? E aí eu olho e falo, nossa, esse sapato bonito está na promoção. Só que perigo, alerta de perigo, que é a crise, né? Com oportunidade de me modificar. Então eu olho, eu realmente preciso desse novo sapato? Como eu estou numa situação de perigo, então eu vou brecar. Ou então eu não vou comprar 5, eu vou comprar 1. E aí eu posso repensar se realmente eu não preciso e eu comprei, se eu não posso chegar lá em casa e tirar 1 para doar para alguém, já que eu comprei mais 1, porque eu tenho direito também, né? A crise hídrica. O que nós fizemos com a nossa água? Como que nós utilizamos da nossa água? Nós utilizamos mal.
Eu às vezes falo que já não é nem questão de economia, de economia mesmo. A pessoa poderia usar satisfatoriamente, mas sem desperdiçar, porque grande parte do que nós vemos que está realmente causando problema é o desperdício. Né? Não se está mais usando o necessário, está se desperdiçando, e isso está gerando problema. Eu acredito nisso. Gandhi dizia que se você tem alguma coisa que você está desperdiçando que não te é necessário, você está acumulando em casa, você está roubando. Gandhi dizia isso, ele chegava nesse ponto, né? Mas a gente tem que repensar a nossa vida. A energia elétrica está barata, então eu posso usar. O desperdício, essa é a questão. Vou desperdiçar. Então, é o consumismo exagerado, é papel, é plástico. Então, eu acho que é o momento da oportunidade do repensar. É a oportunidade daquele que não se desesperar se manter. É a oportunidade daquele que está sendo e que foi previdente de continuar, de prosperar, né? Então, é todo um momento de repensar. E não ficar se envolvendo por uma sensação de histeria, de desespero, como tem acontecido. Vamos acalmar o nosso pensamento, vamos ter mais confiança, vamos fazer a nossa parte. E adquirir bons hábitos. É a oportunidade para isso. Exatamente. Um hábito que a gente já devia ter adquirido, não desperdiçar, mas a tendência é, como antes ao problema, desperdiça à vontade. Aí, de repente, vem a necessidade de não consumir o que é necessário, porque antes a gente desperdiçou. Entendeu? Então, o hábito, Aristóteles dizia isso, o hábito é fundamental. É isso aí. Que gera a virtude. É você se exercitar na virtude. Você cria um hábito e aí fica tranquilo você se vivenciar dentro daquilo, né? Então, que a gente repense aí. E a questão, então, da violência, eu espero que eu consiga voltar na semana que vem para a gente continuar o tema. Porque vem o outro item. Nós estamos mergulhados no mundo de violência e volta como eu tenho insistido, todo mundo debita o outro. A questão, todas, aliás, em tudo, não só nisso, mas é o outro, responsabilidade do outro, ou então, como a Marisa falou hoje, foi um problema da vida passada, e não é por aí, né? Se nós estamos envolvidos, nós fazemos parte da questão. Krishnamurti coloca muito bem uma questão, numa das palestras que eu assisti dele, em que ele diz, as pessoas falam muito que o problema está na sociedade, a sociedade isso, a sociedade aquilo. Quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Nós somos a sociedade. Então, nós fazemos parte do problema. Não é colocar lá fora o problema, do lado de fora, do nosso lado de fora, do nosso lado exterior. Não. A questão, vamos lidar inicialmente com o problema no único lugar onde nós podemos resolvê-lo, que é do lado de dentro de nós mesmos, né? Então, isso é muito importante. Ela falou de outra forma, mas falou sobre isso, e isso é importante que nós percebamos isso, que nós tenhamos essa consciência. Então, agora, depois, então, a Marisa volta para continuar, né? Que seria a questão da violência, né? A crise não deixa de ser uma violência. E, na verdade, na maioria das vezes, é uma violência que nós fazemos com nós mesmos. Porque quando você, por exemplo, como o exemplo que ela estava dando, quando você desperdiça, você está gerando um ato de violência daí à frente, quando você não vai poder ter o necessário. Porque não tem para ter mais, porque você desperdiçou lá atrás. Né? E aí vem uma outra questão, que é, eu não estou desperdiçando, mas fulano está. Aí vem a questão da sociedade. Você faz parte, você tem que fazer a tua parte e impulsionar para que, na medida em que você faz e você impulsiona, para que os outros percebam isso. Você não vai fazer uma imposição, isso não acho legal, mas desvelar um pouco a cortina que os outros têm à frente para que eles possam perceber também isso, né? Não existe forma de modificação melhor de um comportamento do que através do exemplo. Isso mesmo. Exatamente isso. Francisco dizia isso a respeito do Evangelho, que eu falei aqui já naquele programa, na primeira vez que vim aqui. Francisco
pregue o evangelho. Então, as boas maneiras, a moral, ou tudo que a gente, né, quiser. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. O exemplo funciona melhor que tudo. E hoje nós estamos muito carentes disso. Nós vemos muita gente pregando muita coisa, mas não coloca em prática, né? Buda já falava sobre isso. Se você tem o conhecimento, mas você não tem a experiência, não tem valor. Porque você vai passar uma coisa vazia, um conceito, uma ideia, uma vivência que nem existe. Então está tudo vazio, né? Então, na hora que você vivencia, experiencia, quando você passa, aquilo vai com uma energia, vai carregado de energia, porque aquilo, na verdade, existe dentro de você. Não são palavras vazias que você está falando. No convívio comum com as pessoas, né? É como ele falou, às vezes nem, como a Marisa falou do Francisco, às vezes nem as palavras são necessárias, né? Só a experiência. Quantas ações do próprio São Francisco ele teve que chegaram a nós pelas ações, né? Sem necessidade das palavras. Marisa, você termina então por hoje? Terminamos, né? Estamos no horário também, pois né? Mas eu espero conseguir voltar na próxima semana, para que a gente aí faça de novo esse en passant sobre o assunto, que é importante. Então, agora a gente já tem o conhecimento, mas a gente reflete um pouquinho rapidamente e a gente pode voltar a conversar sobre essa aflição atual. Vai ser até bom, porque as pessoas vão ter oportunidade de meditar a respeito, de pensar, de terem dúvidas a respeito, né? E isso aumenta o aprendizado, porque vai ficar um aprendizado mais profundo, mais interiorizado, não é isso? É isso aí. Obrigada, Madalena. Obrigada a você, Marisa. Então, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Nós lembramos a vocês que quem precisar da babosa, que já vem pronta, mel, aloe vera, que é babosa, geleia real, a bebida já vem pronta para consumo, né? Pode entrar em contato com o telefone 2237-0720. E nós temos também o álcool gel, que ela vem com, o álcool gel vem com cápsulas de aloe vera, que é babosa, pode ser usado como álcool gel mesmo, com a vantagem de que é também um hidratante, a pele não vai ressecar, muito pelo contrário, mas também tendo as cápsulas de babosa, pode ser usada até em peles com problemas, sem problema, que vai ajudar até na recuperação do problema, na solução do problema. E temos também o Lota, quem precisar do Lota, que é o higienizador nasal, ele pode ser usado normalmente, porque não tem problema nenhum para manter a sua parte respiratória totalmente limpa, ou todo dia, ou algumas vezes por semana, que é como eu pessoalmente faço, ou então para quem tem vários problemas, sinusites, resfriados, alergias, pode usar e muitas pessoas têm tido resultados bons, inclusive em casos de sinusite e outros, com o uso do Lota. É realmente, a sensação que se tem depois do uso é muito boa, né? Fica tudo assim, a gente respira melhor, é muito gostoso, né? Bom, nós estamos terminando por hoje, mas contamos sempre com vocês e lembramos que o nosso programa é às sextas-feiras ao vivo, 13h. Nós temos 2 reprises oficiais, segundas-feiras às 15h, às 15 horas, ou quartas-feiras às 5h, às 17 horas. Bem, o programa pode ser visto direto aqui na TV Vila Imperial, canal 19, ou então, quem preferir, pode entrar na internet, no site da TV Vila Imperial e assistir nosso programa, ou outro programa qualquer da TV Vila Imperial, através da página da internet. Quem tiver dispositivos móveis, pode assistir através da página da TV Vila Imperial, no Facebook. Lá vocês podem acessar a possibilidade de assistir o programa através dos dispositivos móveis de vocês. Nosso programa, se vocês quiserem ver os programas anteriores que nós temos, estão todos na página do Facebook. Vocês podem acessar o Facebook em Sintonizando Saúde. Lá vocês podem curtir nossa página e ter acesso a todas as postagens que nós fazemos, todas as coisas que nós colocamos
não só os vídeos dos programas, mas também outras informações que nós passamos, as imagens que a Marisa colocou no programa de hoje vão estar lá. Tudo isso a gente coloca na página. Às vezes demora um pouquinho, mas entra. Não, vai sempre estar lá. Todos os nossos programas estão lá na página, também no YouTube, né? Eu coloco na página do Facebook um link que vem do YouTube, do meu canal do YouTube, eu coloco o link para a página do Sintonizando Saúde. Bem, muito obrigada, Marisa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.